Na aula de hoje, nós vamos estudar as funções pares e as funções ímpares, ou seja, a paridade de uma função. Vamos começar pelas funções pares. Uma função par são funções em que os valores opostos do domínio possuem imagens iguais. Como assim? O que significa isso? Observe esse gráfico aqui. O domínio são os elementos do eixo x, a imagem, os elementos do eixo y. Então, observa aqui um elemento do domínio, o 1. A imagem do 1 é aqui, o menos 2. Olha aqui onde que o gráfico está. Então, para o valor de x igual a 1, nós temos y igual a menos 2. Para o valor de x igual a menos 1, a imagem aqui, o domínio menos 1 está aqui. A imagem do menos 1, olha aqui o gráfico onde bate, cai no menos 2 também. Então, para os valores de x opostos, menos 1 e 1, menos 2 e 2, menos 5 e 5, valores opostos são isso. São valores de mesma grandeza, porém com sinais diferentes. Olha aqui o 2, o que acontece? O 2, a imagem do 2, está bem aqui, ó, é o 1 positivo. E a imagem do menos 2 também é um 1 positivo. Isso que significa valores opostos do domínio possuem valores iguais. E ela, de modo genérico, é representada dessa forma aqui. Olha, f de x é igual a f de menos x. Vou dar um exemplo aqui para vocês com a função f de x igual a x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1. F de 2. Basta eu substituir esse x por 2. Vai ficar 2 elevado a 2 menos 1. 2 elevado a 2 é 4. Então vai ficar 4 menos 1, que é igual a 3. E aqui, menos 2 elevado a 2 menos 1. Menos 2 elevado a 2 menos 1. Menos 2 elevado a 2 é igual a 4, positivo também. E 4 menos 1 é 3. Então, observa que, para o valor de x igual a 2 ou menos 2, o resultado é o mesmo, a resposta é a mesma. Isso é que são funções pares. Uma observação importante agora. Uma função polinomial que só tem expoentes pares para x é uma função par. Função polinomial são funções nesse modelo aqui, olha. Ax elevado a n mais bx elevado a n1 mais cx elevado a n2. Funções nesse modelo aqui. Essas aqui são funções polinomiais. Essa função aqui é uma função polinomial, olha. X elevado a 2 menos 1 vezes x elevado a 0. Quando a gente omite aqui, é x elevado a 0, que é igual a 1, que no caso menos 1 é um termo independente. Outros exemplos de funções polinomiais. Vou colocar aqui para vocês. X à quarta mais x ao quadrado. Isso daqui é uma função par. Outro exemplo aqui, olha. X a 100 mais x a 210 mais x a 6. Isso também é uma função par, porque todos os expoentes aqui de x são par. Poderia ser aqui, ó, 2x mais 5x mais 3x. Também é uma função polinomial. Como todos os expoentes são pares, então ela é uma função par. E a característica que uma função par no gráfico tem, que só de olhar para o gráfico você reconhece se uma função é par ou não, é que ela é simétrica em relação ao eixo y. O eixo y é o eixo que está em pé. Então é como se o eixo y estivesse fazendo um papel de espelho para esse gráfico. Como se esse lado aqui do gráfico estivesse se olhando no espelho. Ó. Esse pedacinho aqui do gráfico é igual a esse pedacinho é igual a esse, ou seja, gráfico simétrico em relação ao eixo y. Vamos agora estudar as funções ímpares. A característica de uma função ímpar é que valores opostos do domínio possuem imagens opostas. Ou seja, como que funciona isso? A forma genérica dela é essa daqui, ó. F de menos x é igual a f é igual a... Opa, tá errado isso aqui, deixa eu acertar. É igual a menos f de x. Pronto, agora sim. F de menos x é igual a menos f de x. O que significa isso? Vamos ver aqui na prática um exemplo para você entender. 2 vezes x ao cubo é uma função ímpar. Por quê? Olha o que acontece. O f de 2 vai dar, olha aqui que valor, 2 vezes 2 elevado ao cubo. Isso é igual a 2 vezes 8, porque 2 elevado ao cubo é 8, que é igual a 16. Então, se o domínio é 2 e a imagem é 16, o
que acontece? Se o domínio for o oposto de 2, que é menos 2, a imagem vai ser o oposto de 16, que é menos 16. Isso é que é uma função ímpar. Essa que é a característica de uma função ímpar. Então vamos lá, olha só. 2 que multiplica. Trocar aqui esse x por menos 2. Ó. Menos 2 ao cubo é igual a 2 vezes menos 2 ao cubo é menos 8. Então 2 vezes menos 8 que é igual a menos 16. Olha o que acontece. Se o domínio é oposto, a imagem também é oposta. Simplesmente isso. Aqui está o exemplo de um gráfico. Esse primeiro exemplo aqui é o gráfico justamente dessa função, f de x igual a 2x ao cubo. E aqui a gente tem uma reta. É o gráfico de uma função de primeiro grau sem o termo independente, ou seja, ela passa pela origem aqui do gráfico. A origem é o ponto 00 do gráfico da função. Também é uma função ímpar. E a observação importante que nós temos para a função ímpar é a seguinte. Uma função polinomial que só tem expoentes ímpares para x é uma função ímpar. Então, esse próprio exemplo que eu dei aqui, olha, f de x igual a x ao cubo. Esse expoente aqui é um expoente ímpar e não tem nenhum expoente par no meio. Então, essa função é uma função ímpar. Deixa eu colocar aqui alguns outros exemplos para isso ficar bem claro para vocês. Olha só. F de x igual a x a 7 mais x a 3. Isso aqui é uma função ímpar. Só de olhar eu sei que é uma função ímpar. Poderia ser 6x a 7 mais 2x a 3. Quem tem que ser ímpar é aqui em cima. É o expoente do x é que tem que ser ímpar. Agora, um exemplo que não é função ímpar seria essa daqui, olha. F de x é igual a 2x ao cubo mais 1. Isso não é uma função ímpar, porque tem um termo independente. Esse mais 1 é como se fosse 1 vezes x elevado a 0. E 0 seria um expoente par. Então, isso descaracteriza e não seria uma função ímpar. Descaracteriza a função ímpar. Agora, como que a gente pode reconhecer uma função ímpar só de olhar no gráfico? Dá uma olhada aqui. Aqui nós temos o gráfico de duas funções ímpares. O gráfico de uma função ímpar, ela é simétrica em relação à origem. A origem é esse ponto bem aqui, o ponto 00 do gráfico. Então, em relação à origem, o gráfico é simétrico. É como se aqui a origem fosse um espelho e aqui o gráfico simétrico à origem. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à função, assiste todos os vídeos da playlist. Esse vídeo faz parte de uma playlist completa com curso de funções aqui do canal. Assiste a playlist. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode colocar nos comentários. Se você preferir, pode me mandar um direct também no Instagram. E não deixa de compartilhar esse canal com o pessoal da sua sala de aula, escola, faculdade e com você mesmo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Eu conto com a sua ajuda. Valeu, gente!